Boa tarde, irmãos, graça e paz. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Cumprimento também os nossos irmãos que nos ouvem, que nos assistem. É tão bom, não é mesmo? E nós estamos no mês de março. O mês de março é o mês da mulher. Dia 8 foi o dia instituído mesmo como um dia internacional da mulher. Mas mulher tem sempre, todo dia é o dia da mulher, né? E o meu tema que eu vou usar hoje é Mulher Rainha do Lar. Sabe por quê? Lembra aquela musiquinha do passado, né? Que falava: Mamãe, 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 tu és a rainha do lar. A dona Neuza sabe. E aí toda a minha geração conhece, né? E até a Sônia, que é jovenzinha, também sabe. Então, nós somos a rainha do lar, mas somos a rainha, não é? Somos tanto rainha porque o sábio Salomão também deixou uma mensagem para nós mulheres, né? Ele diz lá: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede as joias finíssimas. Então nós somos rainha, não é? Porque ele está nos valorizando assim. Mas também ele fala assim: olha, mulher rainha é aquela que cuida da casa, que levanta cedo, que cuida do marido, que cuida do filho, que passa a roupa, que lava a roupa, que tem todos esses cuidados, né? Mas só que nós, hoje, na nossa geração, nós somos mais privilegiadas do que as mulheres do passado, não é? As mulheres lavavam roupa no tanque, no rio. Nós temos um tanquinho, nós temos uma máquina de lavar roupa, nós temos uma máquina de lavar louça, nós temos tantas coisas, um ferro de passar roupa, né? E vai olhando como Deus é maravilhoso e foi colocando pessoas inteligentes para melhorar a nossa vida, né? E nós somos rainha, não é? E ele diz ainda, terminando, depois de todas as tarefas que ele fala assim, é, é a mulher que teme ao Senhor, né? A mulher que teme ao Senhor, essa seja louvada. E nós também todos tenhamos esse temor do Senhor para receber a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? E eu quero ler uma passagem para a nossa reflexão de Esther. Não sei se todos já leram o livro de Esther. O livro de Esther tem 10 capítulos só. É tão curtinho e ele é histórico. Ele tem uma história gostosa. Eu quero rapidamente pincelar a história da Esther aqui. Mas eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias em Esther capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. Então, é bem rapidinho a passagem que eu quero ler. Esther, então Esther fica pertinho do livro de Jó, de Salmos, de Provérbios. Diz assim a palavra. Esther, capítulo 4, versículo 10. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai, que respondeu a Esther: não imagines que por estar aí na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Por quê? Se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai:
vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais, por 3 dias, nem de noite e nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém? Senhor amado, diante da sua palavra, acabamos de ler, pedimos que o Senhor nos dê momento, que eu for falar, Senhor, venha do seu coração. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Esther tornou-se uma rainha. Esther era judia. Esther era órfã de pai e mãe. Ela foi criada por uma pessoa que era parente do seu pai. Então, uma pessoa bem distante. Chamava-se Mordecai. A Bíblia só fala do pai, não fala mais nada. Então, este pai adotou Esther. Mas ele se dedicou à educação total de Esther. Mordecai é uma pessoa mais ou menos ia ser culta. E o que ele fazia todos os dias? Passava na frente do palácio, lá estava o rei Assuero. O rei Assuero tinha 127 províncias, partindo lá da Índia. E ele passava todos os dias, conversava com as pessoas e gostava de saber como é que vivia lá dentro do palácio. Essa curiosidade nós temos também, não é? E com isto ele ia tendo as ideias, as informações e procurava educar Esther de acordo com aquilo que ele ouvia. Então a Esther era uma moça, ou foi se formando, recebendo uma educação mais aprimorada, né? Mais delicada. Tanto é que Esther foi crescendo e tornou-se uma jovem muito bonita, diz a palavra, ela era muito bonita e com todos os dotes de educação, né? Então ela era fina, era uma pessoa educada, uma pessoa delicada, uma pessoa bonita, né? E aconteceu lá no palácio que a rainha Vasti, ela teve um entendimento lá com o rei Assuero e caiu fora, né? Perdeu o título de rainha. E o rei Assuero ficou sozinho. Passados uns dias, os moços, os servos do rei, falaram: rei, vamos fazer aí um concurso, né? Um concurso para ver de moças bonitas, virgens. Você escolhe e a vossa majestade, né? Escolhe uma moça para ser colocada como rainha. E o rei aceitou a ideia, né? Mardoqueu, que estava lá, né? Ouviu, falou: oba, vou colocar. O oba é eu que falei, viu? Não é a Bíblia. Vou colocar a minha filha para ser candidata, né? Para ser candidata à rainha. Aí preparou e a Esther foi para o palácio. Chegou no palácio, gente, para chegar para o rei tem que ficar muito bonita. Lá tinha que ficar 12 meses, 1 ano se preparando. Imagine, 6 meses lá se embelezando com óleo, com bálsamos, né? E depois mais 6 meses com perfumes. Então ela tinha que ficar muito cheirosa, muito bonita, muito gostosa, né? E a Esther, assim aconteceu com Esther. E chegou o dia do concurso, lógico, né? Imagina a sensação num concurso. Aqui, quando tem concurso, todo mundo fica. Imagina para ser rainha. E lá foi a Esther, muito bonita, muito pomposa. E passaram as moças, desfilaram todas diante do rei. Mas o rei não deu resposta para nenhuma. Já pensou a sensação, o coração da Esther, das outras moças? Mas a Esther principalmente, né? E o rei deixou todas elas passarem. Só depois é que ele não chamou, ele disse o nome, Esther, né? Então ela foi a privilegiada, ela foi a rainha, a escolhida do rei Assuero.
Imagina o pai dele, o pai adotivo, Mordecai, que estava lá na porta do palácio, não. Eu fico imaginando, ele deve ter gritado, deve ter, como qualquer pai faria, não é mesmo? E aí Esther estava lá, Mordecai também, né? Sempre passando pelo palácio, de repente, escutando as conversas, né? De um. De repente, o Mordecai escutou uma conversinha assim, olha, vamos matar o rei. Estavam preparando uma armadilha para acabar com a vida do rei. O Mordecai falou, bom, preciso contar para Esther, né? Mandou um recadinho para Esther. A Esther, como rainha, não podia chegar diante do rei, porque ele não havia chamado ainda. Ela mandou um recadinho através dos eunucos que ela tinha lá, daqueles homens que estavam, daquelas pessoas que estavam cuidando dela. Falou, olha, leva para o rei isso, que tem uma armadilha lá. Mas quem contou foi Mordecai. E a notícia chegou, e foi pesquisado e era verdade. O que aconteceu? Então, quando acontecia um fato assim, era registrado no livro de lembranças. Não era livro de atas, mas era livro de lembranças. Colocava lá o fato que aconteceu e o nome. Também sempre tinha uma recompensa para a pessoa. E para o Mordecai não teve a recompensa, só foi escrito o que tinha acontecido, o que ele tinha anunciado. Tudo bem. E aí, também tinha uma outra autoridade, estava próximo, só vou resumir, viu, gente, o livro, próximo do rei, chamado Amã. Mas Amã tinha uma implicância com Mordecai, e coitadinho do Mordecai, que estava lá no palácio, na frente do palácio, que não podia aproximar-se, né? O Amã já olhava com aquela cara horrorosa para ele e queria vingar-se de Amã. Vejam só. E aí, com essa autoridade de Amã, Amã chegou para o rei Assuero e disse assim, rei, majestade, nós temos um povo misturado aqui, vai acabar com o nosso povo, vamos fazer alguma coisa para matar essa população que está estragando, né? Vamos reto aí, marque o dia para que nosso povo mate esta raça, que era a raça de judeus. Era judia. O rei sancionou lá, decretando que, em determinado dia, seriam mortos todos os judeus. Todos os judeus. Mordecai, quando recebeu aquela notícia, e a notícia correu, porque o correio daquela época era a cavalo, não tínhamos celular, né? E aí 127 províncias já estavam sabendo que deveriam matar os judeus no determinado dia. Mordecai ficou desesperado. Apareceu na frente do palácio vestido de saco e não podia. Ninguém podia chegar de roupa rasgada na frente do palácio. Ele chegou e a notícia foi parar lá com a Esther, com a rainha Esther. Olha, seu pai está lá com aquela roupa. A Esther imediatamente arranjou uma roupa e mandou para o pai dela. Mas ele falou, não é isso que eu quero. Eu preciso mandar uma mensagem para ela para contar o que está acontecendo e o que ela deve fazer. Então preparou um projeto. Olha, Esther, nós seremos mortos. Não pensa que você vai ficar livre. Você vai ser a primeira a ser morta, porque você é uma judia. Mas você tem que ir diante do rei e pedir socorro. Ora, vocês ouviram a palavra. Ninguém podia chegar diante do rei sem autoridade. Se alguém chegasse diante do rei, seria morto. E a Esther disse, como? Não se pode chegar. A Esther falou para Mordecai, plano para Mordecai. Você deve reunir todo o povo judeu e orar durante 3 dias, dia e noite, e jejuar. Imagina, a torre de oração, meia hora, tem gente que fala que é muito, né? E orar 3 dias e 3 noites.
Para quê? E ela disse: eu, com os meus aqui, todos estarão orando durante três noites. Só depois eu farei o que você está mandando. E olha, vamos falar que bênção, não preparar um plano. Mas ela não contou o plano que ela ia fazer. Não era aquele que o seu pai havia mandado de chegar na frente do rei. Não, era para se preparar, colocando nas mãos de Deus. Depois disso, a Esther se preparou bonita. Aquela rainha, como ela era muito bonita, ela estava pronta para ir diante do rei Assuero. Ele estava lá no sua sala, ela teria que passar pelo jardim. Se ele erguesse o cetro de ouro, quer dizer que ele queria conversar com ela. Senão, ela seria morta. Então ela falou: eu irei. A coragem dela. Eu irei, né? Aconteça o que acontecer, mas eu estarei lá. E ela foi, andando. Quando chegou diante do rei, imagina a sensação. Diante do rei, é agora, né? Ele vai ou não vai erguer esse cetro, né? Ela com toda aquela delicadeza sua, diante do rei, quando o rei ergue aquele cetro de ouro, ela então, ele olha para ela e diz: minha rainha, ou rainha Esther, diga o que você quer, o que você está querendo, eu te darei a metade do meu reino. Aí, sabe o que ela pediu para ele? Falou: olha, eu venho convidá-lo para um jantar na minha casa. Ó, oh, que diferença, ela não fez o pedido, mas ela estava com um projeto melhor, né? Que Deus colocou no coração dela. Hoje à tarde, pode levar o Amã, sua autoridade. Eu aguardo você, majestade, na minha casa. Nossa, o rei deve ter ficado contente, porque não era ele que estava convidando, agora era ela, né? Então, isso aconteceu. E teve o jantar, e o rei naturalmente estava curioso. Fale, rainha Esther, fala que você quer que eu faça, né? E aquela promessa: eu te darei a metade do reino. Ela falou: olha, eu ainda não vou falar hoje. É próprio de mulher, não é? Que gosta de fazer uma. Eu não vou falar hoje, mas amanhã eu vou preparar outro jantar. Aí você, a sua majestade, volta junto com o Amã. Olha que preparo. E, olha, gente, é muito interessante quando a gente imagina a pessoa convidando para o segundo jantar, né? Amã ficou feliz. Ficou feliz, nossa, né? Aí, passou aquela noite, o rei não conseguiu dormir. Acho que ele estava muito agitado, ele devia estar muito emocionado. Ele não conseguiu dormir. De manhã, ele chamou um dos servos dele lá e falou: traga o livro das lembranças. Lê para mim, meu coração ficar mais aliviado. Leia. Então foi a leitura, né? Lendo todos os acontecimentos. De repente, apareceu lá o Mardoquai. Ele falou: salvou. Eita. Qual a recompensa? Recompensa nenhuma, não foi dada ainda. Nossa, então chama esse homem que eu quero homenageá-lo, né? E estava no palácio, no jardim, o Amã. O rei chamou o Amã e falou: Amã, eu tenho que homenagear uma pessoa. O Amã falou: acho, deve ser eu. Né? Deve ser eu. Pensa alguma coisa que eu preciso homenageá-lo. O Amã falou: bom, se for eu, né? Pensando. Majestade, coloque uma roupa bem bonita, uma roupa de rei nesta pessoa. Coloque uma coroa na cabeça dele e dê o seu cavalo mais bonito para ele ser puxado pela cidade e contando o feito que ele fez. Quando ele acabou de falar, o rei falou: o que você deu, esta ideia, é para o Mordecai. Chame Mordecai e faça tudo isso que você mandou. Imagine a inveja no coração deste homem. Ele fez tudo, mas com muita inveja, com muita raiva. Mordecai, pela sua inteligência, ele estava sendo sempre
subindo diante do rei, sendo conhecido diante do rei. E o segundo jantar, a gente só diminuir a história. O segundo jantar, chegou o segundo jantar, Amã estava pronto, ele já tinha ido na casa dele, já estava feliz, mas falou para a mulher dele: olha, eu tenho uma coisa que está me deixando nervoso, aquele Mordecai que eu preciso matá-lo. A mulher do Amã falou: faça uma forca bem grande, depois você forca o Mordecai, tudo certo. Ele mandou fazer a forca. Irmãos, no segundo jantar, o rei perguntou, os que tinham tomado vinho, jantado, né? O rei perguntou: seu pedido. Majestade, há um decreto que será morto toda o meu povo, e a mim também, porque eu sou judia. E esse decreto já passou para 127 províncias. Como eu não quero que o meu povo morra, né? O rei ficou muito bravo, levantou e a palavra diz que ele foi ao jardim. Quando ele voltou, a mãe estava pedindo, implorando para a rainha que tivesse misericórdia dele, porque a rainha falou: e quem fez esse decreto foi este homem, foi Amã. Quando o rei voltou, ele achou que a mãe estivesse, vamos usar assim, elogiando ou querendo se aproximar-se da rainha. Ele ficou muito bravo. Ele falou: agora você vai ser morto. E elevou o Mordecai como o homem responsável, autoridade ali para ele. Falou: rainha e Mordecai, eu não posso revogar a lei, mas vocês podem fazer um novo decreto. E aí foi feito um novo decreto para que os judeus que fossem atingidos por alguma pessoa, que eles poderiam brigar e matar, porque eles tinham agora o direito de viver naquele país. É linda a história de Esther, tem muito mais coisas, mais minúcias. Leia o livro de Esther. O que eu quero tirar hoje para o nosso coração? 3 lições. Primeiro, nós planejamos, né? Quantos projetos que a gente tem, não é? Às vezes está sentado em casa: puxa, eu podia pintar a minha casa, né? Vou lá, comprar tinta e não dá certo. Ou tenho outros projetos, né, para os filhos, mas projeto que eu quero que aconteça já. Né? Mas nós falamos projetos, mas a palavra é plano. Eu disse: a Esther não fez isso. Se ela tivesse ouvido o Mordecai, o seu pai, de ir direto, ela estaria morta. Mas o que ela fez? Qual foi a atitude dela? 3 dias de oração, 3 dias de jejum. Lógico, sei que vocês vão falar: é muita coisa 3 dias. Mas tem gente que nós oramos meses para acontecer quando a gente quer um projeto, né? Mas a gente não pode esquecer: eu não posso fazer o projeto sem antes colocar nas mãos de Deus, para que Ele possa aprovar, possa orientar a nossa vida. Mas nós temos mania de antecipar as coisas. Nós não podemos, nós temos que parar, pensar, porque a palavra de Deus diz assim: o coração do homem pode fazer planos. Nós fazemos muitos planos, mas a resposta vem dos lábios do nosso Deus. Olha, a palavra está mostrando para nós podemos fazer 1000 planos. Nós não colocarmos no coração do nosso Deus, a resposta não vem, não dá certo. Então nós temos que aprender. Primeira coisa, nesta tarde, é colocarmos tudo nas mãos do o nosso plano, o nosso projeto nas mãos do nosso. E a Esther ainda teve confiança. Ela foi destemida.
É assim, por quê? Ela sabia que ela estava numa retaguarda muito grande, porque o povo todo tinha orado e sabia que Deus estava presente com ela, e ela foi firme. É assim que está nos ensinando. Eu tenho que ter esta confiança. Eu coloquei nas mãos do Senhor. Às vezes o tempo no que eu quero não é o mesmo do nosso Deus, mas eu tenho que esperar, porque a resposta vem. Então, Esther teve essa confiança e caminhou. Que nós também tenhamos esta confiança e caminhemos debaixo da vontade do nosso Deus. E a terceira coisa é, deixa eu pôr, terceira coisa, a terceira mensagem que eu quero deixar é a palavra coragem. Coragem. Às vezes nós somos medrosos, somos. É, o apóstolo Paulo, quando ele está defendendo lá no Sinédrio, lá em Jerusalém, depois que ele terminou, ele foi para a prisão. Mas ele ouviu a voz do Senhor que disse: coragem, você já falou diante de Jerusalém, agora você vai se defender em Roma. Coragem é esta palavra que eu quero deixar para todos nós. Coragem, coragem. Tem a mesma coragem que Esther teve, colocou tudo nas mãos do nosso Deus. E por isso que Salomão fecha aquela homenagem que fez para a mulher que teme ao Senhor é. Você tenha a mesma coragem que tem do nosso Salvador Jesus. Amém? E leia a palavra do Senhor e leia o livro de Esther, que são 10 capítulos. Bem, vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada por esta tarde, Senhor. Muito obrigada porque pudemos recordar um pouquinho da Esther, a mulher que o Senhor escolheu para mostrar a todos nós como se faz um projeto, como nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Que o Senhor dê para nós também a mesma coragem que o Senhor deu à rainha Esther. Muito obrigada, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu te agradeço. Amém e amém.